Grande Joelbert. Bem-vindo. Parece que agora funcionou, né? Parece. Funcionou, professor. Ô, Andressa, bem-vinda também aí à minha sala de aula. Valeu, valeu. Sei lá por que não funcionou no outro. É o mesmo processo, desfiz, fiz de novo, foi. Mas tá bom demais. Grande Theo. Bem-vindo aí, Theo. Para quem está ingressando na aula agora aí, a aula está sendo gravada. Ok. Bem, estava com problema aí no link, mas já estou conectado desde as 7 horas. Eu estava gravando a aula lá em outra parte e a hora que a direção me acionou e dizendo que os alunos não estavam conseguindo acessar. Eu não sabia se era porque vocês não estavam conseguindo acessar ou se porque, como é primeiro dia de aula, geralmente o pessoal não aparece nas aulas presenciais, né? De repente, na virtual poderia ser a mesma coisa. Eu resolvi, por bem, começar a gravar a aula, porque, enfim, depois a pessoa pode assistir em casa, certo? Depois a pessoa pode acabar assistindo aí a aula em casa, tá? Mas, vamos tocar o barco aí, ok? Novamente, né, a aula está sendo gravada. Vou compartilhar com vocês aqui a minha área de trabalho, tá? E na área de trabalho aí a gente está com a disciplina de hidráulica e hidrometria, ok? Essa aí é a nossa disciplina, hidráulica e hidrometria. Como eu estava falando agora há pouco aí sozinho, agora espero que acompanhado, hidráulica e hidrometria são assuntos aí que estão presentes em tudo na engenharia. Se você for fazer uma barragem, você tem que saber alguma coisa referente à hidráulica e hidrometria. Se você vai construir uma casa, um hospital, uma escola, não interessa, né? Você vai ter que trazer água para as pessoas, você vai ter que afastar o esgoto, tá? E você vai ter que fazer a drenagem da chuva, você vai ter que fazer a captação da água, você vai ter que trabalhar com água de uma forma ou de outra. Para a engenharia mecânica, o pessoal ainda está preocupado com outros fluidos, né? Que você tem lá no caso, né, o freio é um fluido de freio, né? Um óleo mais fino do que o óleo que você põe lá no motor para lubrificar o motor, que é diferente também num carro do óleo da caixa de marcha, do óleo da direção hidráulica. Se você tiver um sistema aeronáutico, um avião, vai ter lá várias viscosidades diferentes de óleo. Mas na engenharia civil, o fluido que é mais importante para a gente aí e que a gente vai estar estudando é a água, tá? É a água mesmo. E tudo quanto é tipo de obra que a gente for executar, tem que ter pelo menos um banheirinho lá, né? Para a pessoa ir lá fazer um pix, né? Tomar um banho,
bebedouro para tomar uma água. Então, não tem como escapar. Vou trabalhar com pavimentação. Sim, antes de você fazer a estrada, você tem que fazer uma escavação para você ter um leito e um subleito. E ali você já tem que estar preocupado o quê? Com a drenagem da água da chuva, que senão depois fica esse asfalto aí parecendo cor de jacaré. Aquilo ali é problema de drenagem, tá? E se é drenagem, é o quê? Hidráulico, ok? Então não tem como a gente escapar aí dessa questão da hidráulica e da hidrometria para a gente poder estar desenvolvendo aí as nossas coisas na engenharia civil, tá? Bem, convite aí, no caso, ao estudo, né? Porque a gente tem que classificar o escoamento e estudar perda de carga. Eu não tinha falado de perda de carga ainda, né? Mas, se por acaso você tiver uma perda de carga muito grande, a água, que é o principal fluido que a gente vai estar trabalhando, ela pode sair ali da caixa d'água e não chegar na torneira. Isso não é interessante para ninguém. É interessante que na hora que você abra a torneira ali, saia a água. Afinal de contas, é para isso que você tem a instalação hidráulica na sua residência. Tá? Bem, para a gente poder estar trabalhando com isso, tá? Pode ver que logo no slide aí, ó, superior esquerdo, a gente tem aí uns frascos, tá? Aparentemente aqui de vacina, né? Podia ser aqui da Covid-19, já descobriram. Olha que maravilha, né? Ainda não, né, gente? Mas na hora que descobrir vai ser bom. A gente pode parar de ter que ficar se escondendo aí do Covid, tá? Mas aqui seria um frasco, né, com alguma vacina ou alguma medicação, tá? Que tem um fluido aqui dentro, que você precisa saber a dosagem certa do que está sendo colocado aqui para ver quantas doses que a pessoa vai aspirar, né, o enfermeiro ou o médico vai aspirar para poder aplicar no paciente. Aqui, nessa outra figura, à direita aqui, superior direito, a gente tem uma bomba, tá? Uma bomba que vai estar, a princípio, aí, para bombear a água para essa caixa d'água lá em cima. Ela é uma bomba que não está afogada. O que é uma bomba que está afogada? É quando o nível da água é acima do nível da bomba. Nesse caso aqui, o nível da água está abaixo do nível da bomba. Então, aqui você tem lá um VP, ó, válvula de pé com crivo. Tá? Ou seja, ela impede que a água que está dentro da tubulação retorne para o tanque, porque essas bombas centrífugas, se ela trabalhar sem água aqui na sucção, ela dá cavitação, e a cavitação destrói o rotor da bomba. Tá? Então, a gente tem isso aqui para poder impedir que a água volte. Tem uma perda de carga aqui nesse joelho, tem perda de carga aqui na tubulação, tem perda de carga aqui nessa válvula de pé com crivo, tem perda de carga dentro da própria bomba. Aqui você tem uma válvula de recalque, um registro de gaveta, tá? Que a gente chama aqui no caso, né, de válvula de recalque, ela que vai estar recalcando essa bomba. E é geralmente interessante que a sucção tem um diâmetro superior ao do recalque, tá? Que é para onde está mandando aqui no caso a água. Quando ela vai estar passando aqui, cada uma dessas válvulas tem uma perda de carga, esse joelho tem uma perda de carga, e a própria tubulação tem uma perda de carga. Tá? E a gente tem que calcular tudo isso para a gente saber quanto que vai cair de água aqui dentro dessa caixa d'água, para a gente saber qual é a potência, tá, dessa bomba ou desse conjunto motobomba, né? É um motor com uma bomba acoplado na ponta dele, no eixo dele, ok? E a gente vai aprender a fazer esses cálculos aí mais para frente. Bem, aqui a gente tem uma caixa d'água, temos aqui as tubulações para poder estar, né, que seria no caso aqui os ramais, né, de distribuição. Esse ramal aqui está vindo direto aqui com a bacia sanitária, um vaso sanitário, com aquela válvula na parede. Hoje isso aqui está em desuso, né? As válvulas, as bacias sanitárias com a caixa acoplada, elas venceram essa guerra, ela economiza muito mais água e hoje são eficientes. 20 anos atrás ele não era, mas hoje são bastante eficientes. Então isso aqui está totalmente em desuso. Porém, a gente ainda estuda, tá? Porque você ainda encontra muito por aí. E cada uma dessas conexões que estão aqui, elas geram uma perda de carga. E é interessante que, quando a água sair daqui, ela possa chegar em cada um desses pontos. Porque se ela não chegar, quer dizer que o dimensionamento dessa tubulação ele foi
feito de maneira não adequada, tá? A gente vai falar que está errado, não. Vai falar que não foi adequado, tá ok? Mas, no fundo, está errado mesmo. Ó. E aqui nós temos uma aplicação específica. Temos lá um exercício, tá? Que a gente não vai resolver, é só mesmo aí uma ilustração, tá? Calcular e verificar a pressão disponível no ponto 2. Repare que a gente tem aqui o ponto 2, é esse joelho, tá? E aqui o ponto 1 é a saída aqui da caixa d'água, que já está na altura mínima, tá? Está com um pouquinho de água nela. Então, calcular e verificar a pressão disponível no ponto 2 para o chuveiro elétrico, sabendo que a tubulação é de PVC, com diâmetro igual a 20 milímetros, ou seja, 3/4 de polegada, desconsiderando a perda nos registros de gaveta. Então, a gente tem aqui um registro de gaveta na saída da caixa d'água, que geralmente a gente tem mesmo. Se a pessoa precisar dar qualquer manutenção aqui, ela fecha aqui, tá? Um registro de gaveta na chegada do banheiro, ok? Geralmente também isso aqui é colocado, também nas casas mais antigas. As casas mais novas, o pessoal não tem que colocar isso aqui não, tá? Geralmente apartamento, né? O pessoal coloca lá um shaft, naquele shaft eles colocam os registros. Não é mais aquele registro que fica lá em cima, né? Mais alto até do que a saída de água do chuveiro, não, tá? E aqui a gente tem um registro de pressão, que é para abrir a água, aqui no caso, para esse chuveiro. Repare que o nível aqui está bem baixinho, tá? Quando essa caixa d'água estiver mais cheia, vai ter um pouco mais de pressão aqui no chuveiro, mas quando a água estiver quase acabando, é bem provável que esse chuveiro ali, o diafragma dele, nem consiga acionar o sistema elétrico para ligar o chuveiro. Aqui em Bacabal, a gente não tem esse problema, né? Essa região aqui do Maranhão, graças a Deus, aqui é verão, né? O ano inteiro. Embora o pessoal tenha uma época que a gente fala que é inverno, né? Mas é um inverno que, perto de outros lugares do Brasil, como o Rio Grande do Sul lá que está levando, é um inverno com uma temperatura muito agradável, tá? Então a gente não precisa de chuveiro elétrico, tá? Qualquer momento que você for tomar lá seu banho, a água está na temperatura boa. Pode ser até de madrugada que a água está com temperatura boa. Agora, lá no sul, não, né? Você vai lá para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, essa época do ano. Se você for tomar um banho e não tiver um chuveiro elétrico, a água vai cair lá 6 graus, 5 graus, vai cair bem gelada. Para tomar um banho bem gelado, no inverno, assim, é complicado. Então, é interessante que quando você faz, né, o dimensionamento dessa tubulação para ligar esse chuveiro elétrico, é interessante que tenha pressão suficiente para acionar o diafragma e ligar o chuveiro e a pessoa tomar um banho quentinho. Opa, admitir que chegou um monte de gente. Certíssimo. Muito bom, vamos continuar, que já está chegando, a gente está falando aqui da aula já. Joia, bem-vindos aí, quem chegou agora. O que nós estamos vendo aqui? A gente está falando da disciplina e estamos vendo aqui as aplicações, né? Aquilo que a gente vai estar nos preparando aí para poder trabalhar ao longo do semestre. Tá? Então, aqui seria, no caso, só mesmo uma motivação, né? Um moto, né? Para a gente ter aí um pouco de perspectiva das coisas que nos esperam, ok? E na degustação aqui no caso da prática, né, que a gente deve ter aí algumas aulas práticas, e deve ser remota também, mas vão ser aulas práticas na bancada, a gente vai estar fazendo lá o experimento de Reynolds, tá? Na bancada de mecânica dos fluidos. O Reynolds, ele foi um dos primeiros caras aí que tentou dar uma classificação nos fluidos, tá? Lógico que ele usou na época também água, tá? E como a gente falou mais um pouquinho aí para trás, na engenharia civil a gente vai estar trabalhando principalmente com a água. Agora, o engenheiro mecânico, né, ele pode estar trabalhando também com óleo, e óleo de várias viscosidades, tá? Então, se a pessoa está num carro mesmo, ele tem lá o fluido do freio, que tem uma viscosidade, ele tem o óleo do motor, que tem outra viscosidade, da caixa de marcha tem outra, da direção hidráulica tem outra. Então, no único veículo, você tem ali 3, 4, 5 viscosidades diferentes, tá? E
aquele óleo lá, ele não obedece esse esquema aqui do número de Reynolds, não, tá? O número de Reynolds aqui é para água, beleza? E o Reynolds foi o primeiro cara que fez a classificação do escoamento, tá? Então, os gregos antigos, né, os egípcios nem tanto, tá? Porque os egípcios, eles trabalhavam mais ali com as cheias do Nilo. Então, eles tinham lá um nilômetro, né, que verificava quanto que o rio encheu, quanto que a área invadia da área de plantio. Isso é parecido aqui com o Mearim, né, que estava cheio aí há uns meses atrás, e que as pessoas precisavam sair ali da Trisibela, de alguns povoados aí mais no interior do Bacabal, né? Pessoas precisou sair do povoado porque o Mearim tomou de conta. O Nilo fazia a mesma coisa, né? O rio Nilo. Porque a terra estava tomada pela água, não fazia sentido pagar imposto, tá? Então, naquele período de cheia do Nilo, a pessoa pagava menos imposto lá para Faraó, ok? Mas os gregos e os romanos, né, principalmente, eles começaram a fazer uso dos aquedutos, né? Então, tinha lá um lugar que tinha uma fonte de água, eles iam com a pedra talhada e juntavam a pedra com outra pedra com outra pedra, e ali faziam um caminho para a água chegar nas casas, nas cidades, tá? Claro que o pobre, né, aquele cara que era escravo, ele tomava água, era como se fala, né, da talha, né, ou do vaso, né, de barro ou de pedra. Um recipiente feito de barro de pedra não tinha água. Ou a pessoa que era mais rica, ela tinha condição de ter uma água encanada, né, entre aspas, aí, de um aqueduto chegando na residência dela. Tá? Mas, assim, eram obras de engenharia de ponta para a época, né? E isso aí ficou com essa forma, assim, arcaica, tá? Até por volta aí dos anos 1500, 1600, 1700, tá? Com o advento do cálculo, né? Com o Newton na Inglaterra e o Leibniz na França, foi que a humanidade começou a desenvolver a engenharia. Tá? Então, o Leibniz e o Newton viveram mais ou menos na mesma época, foi por volta do ano de 1680. Tá? Eles desenvolveram o cálculo, um escrevia uma coisa na França, outro escrevia na Inglaterra. A Inglaterra e a França não se davam muito bem, tinha ganhado aquela guerra lá de 100 anos, então eles nem se comunicavam direito, e os dois, poxa, desenvolveram a mesma ciência, com notações diferentes, mas desenvolveram a mesma ciência. E, por fim, com os estudos, né, do cálculo, começou a se desenvolver aí toda essa parte da engenharia hidráulica, né, da engenharia elétrica, da mecânica, e o mundo foi se transformando. Então, começou assim por volta do ano de 1680, por volta do final dos anos 1700 já começou a Revolução Industrial na Inglaterra, tá? E foi aí, final do 1700, os anos 1800, 1900, quer dizer, agora a gente já está na quarta, quinta Revolução Industrial, né, que seria a revolução aí das máquinas, né, da inteligência artificial, essas coisas assim, tá? Então, o que a gente pode pensar é que antigamente, né, antes aí de Newton de Leibniz, ninguém pensava em classificar o escoamento, né? A água desce, né? A água escorre, vai descendo. Mas o Reynolds ele já pensou em fazer o quê? Não, eu sei que a água flui, que a água escorre. Agora, como que ela faz isso? Né? Porque ele achou que o jeito dela escoar, dela escorrer, dela ser bombeada, poderia interferir em alguma coisa, tá? E aí ele fez uma classificação que ele chamou aí, no caso, de número de Reynolds, tá? Que você vê aqui no caso o regime de escoamento. Então, o número de Reynolds, se ele for menor do que 2000 para a água, tá? Ele vai ser o quê? Um escoamento que a gente chama de escoamento laminar. Se ele for acima de 4000, a gente diz que ele é um escoamento turbulento.
E se ele tiver entre 2.000 e 4.000, a gente diz que ele é um regime transitório de escoamento. Ok? Então, abaixo de 2.000, laminado. Acima de 4.000, turbulento. Entre 2 e 4.000, ele é de transição, transitório. Beleza? E aí nós temos, né, a fórmula de Reynolds. Joia? Então tá lá o RE, que é o número de Reynolds. Ele vai ser o quê? O ρ, onde esse ρ ele é a massa específica da água, que a gente sabe que 1 litro de água tem 1 quilo. 1.000 litros de água tem 1.000 quilos. Então tá aqui, ó, quilo por metro cúbico. Então, 1 tonelada de água, ou seja, 1.000 quilogramas, tem 1 metro cúbico. Tranquilo? Isso aí é o básico do básico do básico. Isso é lá da química, né? A gente já vê que tudo quanto é coisa aí tem como referência a água, para viscosidade, para massa específica, essas coisas assim. Que é um dos elementos mais abundantes do planeta. Aí nós temos aqui no caso V, que é a velocidade de escoamento pelo Sistema Internacional metro por segundo, é o MKS, é metro, quilograma e segundo. A gente sabe também que o Sistema Internacional pode ser o CGS, que é o centímetro, grama e segundo. Mas aqui está no Sistema Internacional o MKS. Tá? Então tá aqui, ó, MK e o S. O D é o diâmetro da tubulação, diâmetro interno, né? Claro, que é ele que é por onde a água passa. A parede do tubo ela não é considerada, que a parede do tubo é para dar suporte para o fluido, né, que a água está passando. E esse μ que aparece aqui embaixo, ele é exatamente a viscosidade absoluta ou dinâmica da água, que é Newton vezes segundo por metro quadrado. Tá? Então, assim, o que vai mudar para a gente? Bem, massa específica da água não muda. É sempre água, é sempre isso aqui. Viscosidade absoluta ou dinâmica também não muda. Tá? O que vai mudar para a gente é o quê? É a velocidade e o diâmetro. Essas duas coisas aqui e aqui vão estar mudando sempre. Tá? Então, nós temos aí um exemplo. Olha lá. Há um trecho de uma tubulação da estação de tratamento de água, que é uma ETA, certo? E a gente tem como dados aqui o diâmetro de 50 centímetros e ela escoa numa vazão de 40 litros por segundo. Como sabemos que a massa específica da água é de 1.000 quilogramas por metro cúbico, que eu tinha falado, é 1 tonelada, tá? 1.000 quilos para cada metro cúbico. Com a caixa d'água de 1.000 litros tem 1 tonelada. E 1.000 litros é 1 metro cúbico, certo? E a viscosidade dinâmica da água a 20 graus Celsius é de 10 a menos 3 pascal vezes segundo. Podemos, a partir desses dados, descobrir em qual regime o escoamento se encontra, tá? Então, aqui no caso, a gente tem essa ETA, que é essa estação de tratamento de água. Está tendo aqui uma captação de água num lago, a princípio. É uma captação superficial. Ela poderia ser subterrânea, tá? Quando é aqui no lago, ela é uma captação lacustre, tá? Vem aqui no caso para esse reservatório, passa aqui nessas estações aqui de tratamento, onde você vai ter a flotação, floculação, você vai ter aqui no caso uma decantação, depois você tem uma desinfecção, armazenagem e distribuição aqui no caso para as residências, tá? E aí nós temos a resolução aí do problema. Então, vou providenciar um quadro aqui para a gente, vamos utilizar esse quadro, tá? Então, nós tínhamos lá aqui o número de Reynolds. Ele sempre é o quê? É o ρ da água, vezes a velocidade, vezes o diâmetro, dividido pelo μ, tá? Ρ vezes V, dividido aqui no caso pelo μ. O ρ, ele é sempre o quê? 1.000 quilogramas, lembra aqui, 1.000 quilogramas por
metro cúbico. Velocidade foi dado para a gente aí. Ah, não foi dado velocidade, foi dado vazão. A vazão, ela está sendo igual ao quê? 40 litros por segundo. Tá? 40 litros por segundo. Foi dado para a gente aí que o diâmetro da tubulação é 50 centímetros. Tá? Se o diâmetro é 50 centímetros, lembra que tudo na fórmula aqui está no sistema internacional, então é metro. Então, eu sei que 50 centímetros, na verdade, é igual a 0,5 metros. Então, aqui a gente tem que colocar 0,5 metros. Tá? Dividido aqui, no caso, por μ, que é a viscosidade dinâmica. Viscosidade dinâmica está o quê? 10 a menos 3 vezes Pascal vezes segundo. Olha? Então, essas aqui são as informações aí que foram colocadas aí para a gente no enunciado aí do problema. Tá? Primeira coisa que nós temos que fazer, já fizemos, né? Colocar as coisas aqui. Estava em centímetros, transformando aqui no caso para metros. Agora, eu tenho que ter aqui uma velocidade. Essa velocidade, ela está relacionada com a vazão, tá? E com a área. Eu sei que vazão, não sei se vocês aprenderam lá em fenômeno de transporte, se eu não me engano, tá? Vazão é a velocidade vezes a área. Isso quer dizer, então, se eu passar esse A para cá, eu tenho que velocidade vai ser igual a Q dividido por A. O que foi dado? 40 litros por segundo. Tá? A área, bem, essa área depende do diâmetro da tubulação. Ok? Então tá aqui o diâmetro. Então depende do diâmetro. Então, eu sei que a área de uma circunferência, já que tem diâmetro, tem que ser uma circunferência. O diâmetro, a área de uma circunferência é o quê? É πd ao quadrado sobre 4. Então, eu sei, no caso aqui, que a área vai ser igual a π vezes o diâmetro em metro, que é 0,5 ao quadrado, metros, dividido por 4. Então, a área para a gente aqui vai ser igual a 0,25, vai dar 0,025, vai ser igual a 0,25 metros quadrados, vezes π, dividido por 4. Deixa eu ver se eu estou com a calculadora. Acho que eu deixei a calculadora lá no carro. Eu acho mesmo. Com certeza eu deixei as calculadoras lá no carro. Mas não tem nada não, a gente usa do celular. Hoje não é dia de prova, vamos usar aí do celular. Dia de prova a gente tem que usar a calculadora mesmo, né? Mas vamos lá. Então, o que nós vamos ter aqui? Bem, temos lá então 0,25 vezes π, que é 3,1415. Isso aqui dividido por 4. Então, eu tenho que a velocidade ela está igual a 19,0,1963. A velocidade não, desculpa, a área. A área está igual a 0,1963. O quê? Metros quadrados. Olha o metro quadrado aqui, ó. Isso aqui é a área. Quando eu jogar essa área aqui, ó, isso aqui foi vazão, que é 40 litros por segundo. A área, ela é 0,1963 metros quadrados. Então, eu vou ter aqui que a velocidade 40 litros por segundo. Tá. Eu vou ter que fazer aqui uma outra transformação também. Porque está em litros, certo? É uma coisa também que a gente usa. Mas eu não posso ter isso aqui em litros. Eu preciso que isso aqui esteja para a gente em metro cúbico. Aí a gente tem a regrinha de 3.
eu sei que 1.000 litros corresponde a 1 metro cúbico. Então, 40 litros vai corresponder a X. Joia? Então, neste caso aqui, que a gente vai ter X vezes 1.000 tem que ser igual a 40 litros vezes 1 metro cúbico. Esse 1.000 que está multiplicando esse X, eu já passo para cá dividindo. Então, tem litro embaixo, litro em cima, corta. Tá? Vai sobrar isso aqui em metro cúbico. 40 dividido por 1.000, eu tenho então que essa vazão aí vai ser igual a 0,04 metros cúbicos. Então, eu tenho aqui que velocidade vai ser igual a 0,04 metros cúbicos dividido por 0,1963 metros quadrados vezes segundo. Esse metro quadrado eu corto esse metro cúbico, só vai sobrar metro em cima e a resposta fica em metro por segundo. Velocidade aqui, então, vai ficar em metro por segundo. Então, aqui, ó, velocidade, metro por segundo. Dividindo ali o 0,04. 0,04. Paga aqui, 0,04 dividido por 0,1963. Isso aqui vai ficar para a gente igual a 0,2. 0,2, 0,20, né? 0,2 metros por segundo. Isso aí, no caso, é a velocidade. A gente coloca aqui, ó, 0,2 metros por segundo. Bem, o que nós temos aqui de imediato? Número aqui de Reynolds. Ele vai ficar para a gente, então, aqui da seguinte forma. Repare que aqui eu tenho metro cúbico, aqui eu tenho metro, aqui eu tenho metro. Esse metro vezes esse metro vai dar metro quadrado. Com esse cubo que está aqui embaixo, vai ficar só metro aqui embaixo. Eu já vou deixar ele aqui embaixo de tudo. Metro embaixo de tudo. Aqui eu tenho 1.000, que é 10 a terceira. Esse 1.000 aqui, ó, esse 10 a menos 3, eu vou passar ele para cima, ele vai ficar 10 a mais 3. Se ele está embaixo, quando eu jogo ele para cima, ele inverte. Aqui eu tenho quilograma. Tá? Esse metro e esse metro e esse aqui a gente cortou. Aqui eu tenho segundo, ele vem para baixo, vai ficar junto com esse outro aqui. Então, eu vou ter aqui embaixo segundo ao quadrado, vezes PA, que é Pascal. Ok? Bem, Pascal é Newton por metro quadrado. Pascal, se eu não me engano, é Newton por metro. Tá? Pascal, aqui no caso, é Newton por metro. Então, eu posso trocar esse negócio aqui e colocar Newton por metro. Se não me engano, é isso. Tá? É que eu estou querendo chegar aqui que no final vai cortar todas as unidades. Tá joia? Vamos cortar todas as unidades. Só que Newton é força. Força é massa vezes aceleração. Tá? Newton é força. Força é massa vezes aceleração. Então, esse metro aqui com esse metro eu corto. Posso trocar esse Newton aqui, ó, por quê? Massa em quilograma, né? Massa, Newton, massa, oh, Jesus Cristo, vezes aceleração. Aceleração é metro por segundo ao quadrado. É metro por segundo ao quadrado. Isso. Então, aqui é no quadrado mesmo, ó. Cortei aqui, estava na dúvida lá, agora esclareceu. Então, Newton por metro quadrado é Pascal. O Newton, estou trocando por quilograma, metro por segundo ao quadrado. Esse segundo ao quadrado aqui, ó, como ele está embaixo, ele corta com esse segundo ao quadrado aqui. Metro quadrado, tem metro em cima, metro em cima. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Dividido por esse metro quadrado, então eu corto eles.
tá? E esse quilograma aqui, eu corto com esse quilograma aqui. Tranquilo? Então, o que está dando aqui o número de Reynolds para a gente? Ele está dando 10 mil, né? Nem 10 mil, está dando 100 mil. Está dando 1 milhão. 10 elevado à terceira, está dando 10 elevado à sexta. 10 elevado à sexta é 1 milhão. Ah, tá. Eu comi essas outras coisas aqui. Desculpa aí, fiquei empolgado. Esqueci desses dois aqui, ó. Ai, ai, ai. 0,2 vezes 0,5. Isso daqui. Desculpa aí. Tá, vamos corrigir. Então, aqui eu tenho vezes 0,2 vezes 0,5. Então, o número de Reynolds aqui para a gente. A gente fizer, então, essa multiplicação, vamos ter 1 milhão, que é 10 à sexta, vezes 0,2 vezes 0,5. Está dando para a gente aí 100 mil. Estava errando um pouquinho, né? 1 milhão para 100 mil está perto. Diferença muito grande, né? Pela classificação que a gente viu do slide anterior, ou do slide anterior e do PowerPoint, esse valor aqui ele é maior do que 4 mil. Maior do que 4 mil. Portanto, o sistema aí ele é turbulento. Ok? O sistema aí é turbulento, porque deu maior do que 4 mil. Tá joia? Deixa eu ver aqui. Certo. Bem, temos aí a Delmara, a Eva, o Kevin, o Richardson e 2 usuários desconhecidos aí que não tem nome. Tá? Hoje teve alguns atropeiros aí na gravação, na geração do link, né? Não sei por que o link gerou, mas vocês não acessaram a aula na hora certa. Tá? Já comecei meio que de solo aí, né? A gente começar a trabalhar aí com os assuntos referentes à aula. Porém, queria combinar com vocês aí já algumas coisas, porque o semestre vai ter algumas peculiaridades, tá? O semestre vai ter, no caso, aí algumas peculiaridades. Bem, primeira coisa que a gente precisa de estar fazendo aí, tá? Vamos ver se é isso aqui. Isso. Primeira coisa que vocês têm que estar fazendo aí é baixando aí o PDF do livro, tá? Todas as aulas são baseadas nesse PDF aí. Acredito que vocês estejam vendo, tá? Então, hidráulica e hidrometria, baixa esse PDF aí. Se vocês, por acaso, não tiverem conseguindo baixar por problemas aí no AVA e tudo, faz o seguinte, né? Quem é um representante da turma aí, cria um grupo aí no WhatsApp da disciplina, tá? Me coloca aí, meu telefone agora é de Bacabal, é 985000971, tá? Cria um grupo aí referente à disciplina, me coloca no grupo, que aí a transparência, né? O slide da aula de hoje, das próximas aulas, eu coloco aí no grupo para vocês estarem estudando, tá? E quem não tiver acesso a esse PDF, eu posso também estar disponibilizando aí no grupo, você baixa e vai estudar por ele. Ok? E nele aqui... Qual o seu número? Esse dali, ó, 985000971. Tá conseguindo ver o quadro aí? Deixa eu voltar aqui para... Deixa eu parar de compartilhar aqui. Aí, de repente, fica maior e você consegue ver. Vai estar bem aqui, ó, 985000971. Tá? Então, tem aí, cria um grupo e a gente consegue estar
compartilhando com vocês as informações referentes à aula. Inclusive, aí o link, né, da aula que eu for colocar lá no YouTube, eu depois disponibilizo também no grupo. É a comunicação mais fácil. O WhatsApp hoje é comunicação instantânea, né? E a gente tem que correr atrás das coisas que facilitam a vida da gente. Tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu compartilhar de trabalho de novo. Bem, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui um sumário. Nesse sumário está sendo dividido aí no caso, né? Cada unidade tem 3 sessões, tá? A gente tem então 12, a princípio 12 encontros. Cada encontro a gente vai estar trabalhando uma sessão. Então o encontro de hoje é esse regime de escoamento. Semana que vem, número de reinos e perda de carga. Se bem que semana que vem ainda é dia 1º ou dia 2, né? Então ainda tem. Na outra semana, dia 7 de setembro é segunda, então dia 8, que é terça, a gente tem aula normal também. Não tem nada não vamos perder aula na terça não, tá? E, a princípio, quando a gente fechar essas 3 primeiras aulas, essas 6 primeiras aulas, a gente vai ter a nossa primeira avaliação. Fecha essas outras 6 aqui, a gente tem a nossa última avaliação, tá? O que eu gosto de fazer, quem já teve aula comigo aí sabe, eu gosto de pegar todas as unidades. Então, está aqui, unidade 1, seção 1.1, regime de escoamento, aí vai aparecer aqui o número de Reynolds, tá? Olha lá, fórmulazinha do número de Reynolds, quando que o Reynolds fez o exemplo dele lá, conta aqui um pouco da história, tá? E no final dessa sessão, tem lá o Faça Valer a Pena. Aqui, ó, Faça Valer a Pena. Aqui está a página 18, então está na página 19. Então, o que eu quero de vocês? Já vamos combinar isso daí. Você vai montar um arquivo, não deixa para fazer tudo de última hora. Pega aí os Faça Valer a Pena de todas as sessões, tá? Faça Valer a Pena. E vai resolvendo eles aí. Resolve. Tá? Aí no que você vai resolver, claro, né? Você vai lá no Braille, tem todas as respostas. Então, chegar, por exemplo, essa primeira questão aqui. O regime, quais são os 2 principais regimes de escoamento? Laminar e turbulento. Está aqui. Né? Você nem de ir lá no Braille, só pelas pouquinho de aula que a gente teve aqui, a gente já consegue chegar aqui nessa resposta. Então, tem coisas que a gente não vai ter muito o que fazer. Né? O que é decoreba, a gente vem e coloca aqui o decoreba. Aí, para quiser implementar, ó, o laminar, o número de Reynolds é abaixo de 2.000, o turbulento, o número de Reynolds é acima de 4.000. Dá uma incrementada aqui na coisa, né, para dizer que você está estudando. E eu quero o quê? Os enunciados copiados ou impressos e as soluções logo aqui abaixo. Chegar e só marcar a letra D. Vamos pensar que esse daqui é a letra C. E vamos pensar que esse outro aqui é a letra B, tá? Marcar e não tiver cálculo aqui do lado, não vale muita coisa, tá? Porque a resposta já tem lá no Braille. Então, você já sabe o que é o certo. Agora, entre saber o que é o certo e saber como chegar nesse certo, tem uma pequena diferença. Então, eu te peço que não vacila, não, tá? Não avacalhe sua formação. Pega a resposta lá, porque eu acho que é válido, mas entenda como é que se chegou na resposta. Porque quando você estiver formado, tem ninguém para te falar, faz assim, faz assado, você vai lá no Braille, não tem mais resposta, você vai no Google, você não acha nada. Ou seja, você está passando numa mata que não tem nada amassado. Você vai ter que abrir seu caminho, tá? Então, o que eu quero de vocês é isso, pegar os Faça Valer a Pena, resolver, tá? E copiar os enunciados. Ok? Esse resolver é o quê? Escrever a solução. Beleza? Então, eu quero fazer os exercícios do Faça Valer a Pena ser aquela avaliação parcial, aquela nota parcial que a gente tem que colocar no sistema. Então, tem lá no calendário
essa avaliação parcial, ela geralmente é 2, 3 semanas aí antes da prova oficial 1, tá? Só que daqui uns dias o Tibério já vai estar cobrando a gente aí a colocar essas notas no sistema. Então, pode ser que a gente ainda não tenha chegado lá no final da unidade 2, pode ser que a gente só tenha visto a unidade 1 e já seja solicitado a gente colocar no sistema. Então, vai fazendo, deixa guardadinho no seu caderno, na época que eu precisar, eu vou chegar na aula e falar com vocês, olha, faz aí pra gente, faz aí uma foto, né, com aquele scan, tem um tal de CS, né, que você vem com o celular, bate a foto, ele já gera um PDF. Você vai mandar para o meu e-mail e eu vou estar lançando uma nota para você referente a esse faça valer a pena, que vai ser, no caso, a nossa nota da avaliação parcial, tá? No dia da prova mesmo, que vai ser quando terminar a unidade 2, a gente vai estar gerando aí uma prova no Google Docs, tá? Que vai ficar, no caso, aí no Drive, né? E aí, quem tiver no dia da prova, né, você vai ter um tempo lá para chegar e responder a prova e ali você vai ter a nota da oficial 1, depois a nota da oficial 2, tá? Então, a princípio, a nota das provas vão ser referentes a formulários no Google Docs. Se por acaso até lá tiver autorização para a gente estar tendo aula presencial, a prova vai ser presencial como era antes, maravilha. Se não tiver, que eu acredito que não vai ter, tá? Enquanto não tiver aí uma vacina para esse coronavírus, ninguém vai se arriscar de estar se aglomerando, tá? Então, acredito que a gente vai fazer o semestre aí na maneira aí virtual mesmo, ok? Então, o que eu peço para vocês é baixa isso daqui, quem não conseguiu ainda. Quem não conseguiu ainda baixar, me manda aí, né, me coloca no grupo aí que eu dou um jeito de mandar para vocês depois. Além disso, deixa eu pegar aqui os livros. Os livros, tá, depois eu pego o outro. Não, tá aqui também. Tá fácil, já tinha deixado mais ou menos separado. Bem, referente à bibliografia, essa apostila aí, nesse PDF gerado aí, no caso, pela Pitágoras, tá? Ela é toda baseada principalmente neste livro aqui, ó. Ok? Esse livro aqui é o livro do Porto, é da EDUSP, tá? Editora aqui no caso da USP, é Rodrigo de Melo Porto, Hidráulica Básica, está na 4ª edição, tá? Projeto Reenge, deve ser Reengenharia. E aí eles têm aqui um aqueduto, né? Aquelas fontes que tem lá na Itália, né? Quem já visitou o Vaticano, e eu nunca visitei pessoalmente não, mas virtualmente já fiz várias viagens, tá? Virtualmente já visitei aí até o Louvre, né? Que é uma maravilha. Ainda vou ter a oportunidade de ir lá presencialmente, para passar essa pandemia aí e esperar ter dinheiro. Mas um dia a minha vez chega, né? Ir visitar a Europa. Mas esse daqui é um dos principais livros, tá, gente? Tem PDF dele aí na internet, tá? Quem tiver aí facilidade aí de baixar, pega esse livro aí, baixa, faz aí sua biblioteca virtual, tá? Eu, como eu sou das antigas, eu gosto do livro mesmo, embora eu tenha mais livro virtual hoje do que livro impresso, tá? Porque, enfim, o mundo está mudando, eu estou tentando acompanhar. Mas sempre que eu tenho meu livrinho aqui, eu gosto também. Além desse livro aqui da EDUSP, tá? Que é no caso aí da USP, tem esse outro aqui, porque paulista e mineiro, eles ficam ali no pau a pau, né? Antigamente era a política do café com leite, né? Um mandato era um presidente de São Paulo, outro mandato era um presidente de Minas Gerais. Então, esse pessoal aqui, tá? Que é o Márcio Batista e a Márcia Lara, eles pegaram aí fundamentos de engenharia hidráulica, é da editora da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Então, esse aqui também é um outro livro aí muito bom, tá? Muito bom. Também tem PDF dele aí na internet,
Então, tenta pegar aí. Você tendo esses 2 livros de hidráulica para você consultar, tá? É uma maravilha. E eu digo sempre o seguinte, né? Ó, não se limite a estudar só o que está na apostila, porque a apostila ela é um resumo, tá ok? Do livro do Porto, tá? A minha aula é um resumo da apostila. Então, quer dizer, a gente está estudando pelo resumo do resumo. É suficiente? Sim, para a gente começar um estudo, é suficiente. A gente não vai começar aqui querendo que ninguém seja doutor em hidráulica, tá? Mas, se você quer ser um bom profissional, se você quer ser um profissional gabaritado, né, capacitado, é interessante que você vá um pouco além. E esse ir um pouco além quer dizer que você precisa estar consultando, aí, no caso, outras fontes, tá? Outras fontes. Esses 2 livros são o que há de melhor no mercado brasileiro. Quem tem facilidade de ler em inglês, de ler em francês, em espanhol, tá? Aí pode estar pegando aí outras literaturas. Eu não tenho nenhuma assim específica agora de cabeça aqui para estar passando para vocês, não. Mas no meu Google Drive, eu tenho muita literatura de engenharia em outras línguas, tá? Principalmente no inglês, que é o que mais tem mesmo, né? Então, eu vou ver se eu seleciono também alguma coisa de hidráulica lá em inglês ou em espanhol, que eu também tenho algumas. E tendo o nosso grupo aí de WhatsApp, a gente pode estar disponibilizando para vocês também. Eu não sei nada de inglês, professor. Não tem problema, só de você ver as figuras, ver os exercícios, porque fórmula matemática, né? Número de Reynolds. RE igual a ρ vezes V vezes D dividido por μ. Qualquer lugar que você for do planeta é aquilo ali, né? Entendeu? Pode estar em chinês. Quando chega na forma, os números é tudo igual, tá? Porque são os números indo-arábicos, é um conhecimento aí mundial. Então, é interessante que você, pelo menos, né? Eu não entendi nada que está escrito aqui no texto, mas as contas ali, opa, essas contas até que eu entendo, né? Porque número é número e não interessa a língua da pessoa, tá? Então, acho que é interessante você já ir começando a navegar aí por esse caminho. Beleza? Tá, é isso. Eu quis dar essa paradinha aí só para a gente colocar aí uns pingos nos is referentes à metodologia de avaliação, tá ok? E principalmente para vocês estarem acompanhando o conteúdo, né? E não se limitar a ler apenas os slides. O slide é um resumo da apostila, que é um resumo do livro, tá? Eu acho também que é pouco provável que a gente, né, mesmo aquele aluno assim mais afiado, dedicado, que tenha tempo só para estudar, é pouco provável que consiga resolver todos os exercícios, por exemplo, do Porto esse semestre. Ok? Seria legal, né? Seria legal, mas acho pouco provável que a pessoa consiga, tá? Quem dirá do Porto e do Márcio Batista, tá? Mas resolver uma boa parte desses exercícios, dar uma estudada, porque tem muito exercício resolvido, eu acho que é interessante, tá? Vai abrir bastante sua mente aí para as coisas da engenharia, tá? Então vamos voltar aqui, vamos voltar para a nossa aula aí, para o nosso O pessoal slide. tá reclamando lá no grupo que tá tentando entrar e não consegue. Tá reparando o quê? Para o Fala senhor de novo. aceitar eles. Para o senhor aceitar as pessoas que estão tentando entrar na aula. Olha, não tem ninguém aqui pendente, não. Eu estou aqui com os convidados aqui, na minha lista aqui não tem ninguém pendente. Professor, todo mundo que está tentando entrar, eu tô adicionando aqui, tá? Eu tô aceitando. Ah, que maravilha. Faz isso aí para nós mesmo, que eu me distrai aqui, mas não tem ninguém pendente, não, pelo que eu estou vendo. Tá? Certo. Eu tô E eu mandei o livro, o primeiro livro que o senhor mostrou, já tô mandando aqui no nosso grupo, só tá carregando porque ele é um pouco grande. Não, maravilha, maravilha. Pega ele mesmo aí, vai dando umas paginadas nele, você vai ver que tanto a apostila, né, que é o PDF lá do livro que está lá no AVA, e os slides aí, são muita coisa, são desse livro aí do Porto. Praticamente 99%. Tá? Ele realmente aí é o bambambam aí no Brasil, referente aí à parte de hidráulica. Tá?
Vamos voltar, então, aqui no nosso slide. Tá? Então, isso aqui é o que a gente... Slide não, né? Eu voltei aqui no PDF. Deixa eu minimizar aqui. Deixa eu minimizar isso aqui também. Sim, aqui está o slide. Então, aqui foi o número de Reynolds, né? Deu aqui, no caso, 100 mil, maior do que os 4 mil, porém, portanto, o regime aqui, no caso, é turbulento. Temos esses cuidados, né? Repare que eu comecei fazendo aqui e não chamei atenção aqui para algumas coisas, mas no final deu tudo certo, tá? E aqui o autor, né, tanto também no livro aí do Porto, ele já chega e trabalha com os números e já deixou aqui, ó, como é velocidade, é metro por segundo, já chegou e já deixou metro por segundo. Eu praticamente não gosto muito disso, não. Eu gosto de fazer alguns exercícios, como a gente fez aqui, cortando ali as unidades para a gente ver que no final, né, a velocidade é metro por segundo, que no final o número de Reynolds ele é adimensional, vai cortar tudo com tudo, tá? Eu gosto disso aí porque se a gente chega no final do número de Reynolds, ele aparece 1 metro, aparece 1 segundo, aparece 1 quilograma, a gente pode ter errado alguma coisa. Então a análise dimensional é sempre importante na vida do engenheiro, tá? Lógico que a gente não vai fazer todos os exercícios assim, mas de vez em quando você faz um só para ver se você ainda está sabendo, tá? Depois nós temos aí a equação de Bernoulli e escoamentos ideais e reais, tá? Equação de Bernoulli, a gente chegou a ver alguma coisa disso aí em fenômeno de transporte, se eu não me engano, tá? Na disciplina de fenômeno de transporte, eu não fui professor de vocês, não, mas com quem vocês estudaram aí fenômeno de transporte, deve ter visto alguma coisa aí referente à equação de Bernoulli. Bernoulli, tá, gente? Sim. Fazia parte, na verdade, de uma família. A gente pensa assim, tudo é Bernoulli, Bernoulli. Número de Bernoulli, distribuição de Bernoulli, equação de Bernoulli. Mas Bernoulli, na verdade, foi uma família de 4 ou 5 gerações. Então, foi o tataravô, foi o sobrinho, foi o tio, tá? Então, não é um Bernoulli só que descobriu esse tanto de coisa, não. Tá? Foi uma família aí, um cérebro abençoado, que teve aí umas 4 gerações aí de pessoas que tinham lá um privilégio de conhecer alguma coisa mais do que os outros e foram desenvolvendo aí as coisas de Bernoulli que a gente ouve aí na engenharia, tá? Então, fala assim, poxa, Bernoulli foi um cara fera, né? Não, foram algumas gerações, tá? Então, foram as 4 ou 5 pessoas aí que descobriram todas essas coisas que recebem nome aí de Bernoulli, tá? Então, aqui, ó, o que nós temos? Nós temos aqui, ó, um plano de energia, tá? Representado por essa linha vermelha aí, e a gente tem as linhas de pressões, tá? Repare que aqui você está com, digamos assim, né, a boca aqui, ó, da tubulação está mais aberta, aqui ela está menos aberta, tá ok? Mais fechadinha. No que faz, como ela está mais fechadinha, repare que dá aqui um desnível. Então, eu tenho aqui uma altura H1, eu tenho aqui um plano de referência que é mais ou menos aqui o meio da tubulação por onde esse fluido, que é a água, no caso aqui, estaria escorrendo, tá? Ou escoando. Eu tenho aqui uma altura, que é essa linha de referência aqui até a lâmina d'água, que é o H1. Eu tenho essa altura aqui até essa outra lâmina d'água, que seria, no caso aqui, um H2, e aqui até aqui um H3, tá? Geralmente, o pessoal faz um esquema desse aqui em tubulações, que é para aumentar, no caso, a pressão, tá? Você coloca isso aqui bem lá no registro de gaveta, na saída da caixa d'água, você coloca ele virado aqui, né, a boca do cano virada para cima, e ele acaba aumentando a pressão na tubulação, por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça. E depois você tem aqui, ó, aqui no caso a tubulação ela é igual, o diâmetro dela é igual, tá? Aqui no caso o diâmetro da tubulação para essa saída aqui e para essa aqui é 1, para a outra aqui ele diminuiu, tá? Então, quando diminui, repare que a linha de pressão que você tinha para essas duas aqui que eram iguais, aqui elas já ficaram o quê? Já ficaram diferentes, tá? Já ficaram diferentes. E aí você tem o quê? Você tem aqui um V2, que seria, né, uma velocidade, tá, ao quadrado dividido por 2G.
Aqui você tem um V3 ao quadrado dividido por 2G, certo? E aqui você tem as diferenças, né, dos níveis. E essas diferenças elas estão sendo salientadas aqui, primeiro, né, pela pressão exercida por essa área aqui, esse volume que é maior na tubulação, e segundo, que a tubulação está diminuindo, no caso aqui, o diâmetro nessa parte. Tá? Então, equação de Bernoulli, os escoamentos ideais. Temos lá Daniel Bernoulli, ele era um matemático holandês, viveu de 1700 a 1782 e produziu uma das mais importantes teorias hidráulicas. Tá? A referência lá, ó, Porto 2006, Porto, aquele primeiro livro que eu mostrei para vocês. Tá? Então, ele afirmou que o que o Bernoulli diz para a gente? Olha, a soma das 3 formas de energia presentes em uma unidade volumétrica de líquido, ela vai ser sempre constante. Tá? Então, a gente tem aqui ó, uma pressão 1 sobre 2, ou seja, meio do ρ vezes V1 ao quadrado, mais ρ G Z1 tem que ser igual a P2 mais meio de ρ V2 ao quadrado mais ρ G Z2. Isso aqui é constante. Ou seja, a pressão antes, tá? A pressão depois, ela vai ser sempre igual. Tá ok? Mas não quer dizer que, quando eu falo a pressão, é esse somatório aqui de coisas, tá? Que aqui no caso eu tenho a pressão, aqui eu tenho a energia cinética, tá? Então, a soma dessas coisas aqui de um lado e do outro, elas têm que ser iguais, tá? E aqui ele está colocando, né, a vazão é igual ao quê? A velocidade sobre unidade de tempo, variação da velocidade sobre variação de tempo, que é a área vezes a velocidade, que é o que a gente usou na resolução aqui do problema, que é igual a V vezes A, ou V é igual a Q sobre A, ok? Então, isso aí é o que a gente estava usando aí agora há pouco. Então, o que nós temos aí dessa equação de Bernoulli? Então, um ponto, né, essencial que o Porto traz para a gente aí, o autor também dessa apostila traz, é que você pode estar desconsiderando a viscosidade, tá? Porque você sabe que um fluido mais viscoso, ele vai escorrer mais devagar. Você pega, por exemplo, o mel, tá? Ele é muito mais viscoso do que a água, a viscosidade dele é muito maior, ele não escorre igual a água, né? Um copo d'água você joga no chão, ele espalha, né? Você consegue jogar do copo, né? Óleo também, tá no copo, você joga no chão, depois vai dar um trabalho danado para você limpar. Agora, se você tiver um copo cheio de mel, quando você fizer assim para jogar, ele não vai embora, porque tem uma viscosidade muito maior, ele vai estar preso ali dentro do copo por conta das forças, né, e internas ali da matéria, tá ok? Então, aqui no caso da fórmula de Bernoulli, ele estava desconsiderando no caso aqui a viscosidade, está desconsiderando no caso aqui também o atrito, e nesse caso, se você não tem atrito, você está considerando que o escoamento ele é ideal, embora o escoamento ideal não existe, né? Não existe, mas ele está considerando ele como sendo ideal. Então, pegando essa formulazinha que estava aqui, ele traz esses elementos da mesma forma para cá, ó. Ok? Ele traz isso aqui da mesma forma para cá. E ele, como a gente tem... Cadê? V ao quadrado, Z, 2G, tá. Rho. Então, ele pega isso daqui e transforma nessa equação. E diz aqui também que ele vai ser o quê? Que ele vai ser constante, tá? Ele vai ser constante. Bem, o que ele fez aqui? Ele pegou esse lado aqui da equação e dividiu, no caso, por... ele dividiu a equação toda por... Cadê? Está aqui o Z. Por ρg, tá? Então, quando dividiu toda por ρg, ficou esse Z2 ficou sozinho aqui. Dividindo aqui por ρg,
corto o Rho com o Rho de baixo, fica 2G, então fica o V ao quadrado sobre 2G, e aqui o Ρg é exatamente esse gama, tá? O Ρg é exatamente esse gama que ele coloca aqui. Então ele pegou essa equação todinha, dividiu por Rho vezes G, e aí deu essa equação aqui um pouco mais simplificada, tá? Então, o que nós temos, né? De imediato. Eu estava falando lá do comecinho. Perda de carga, ela é uma coisa que ela é constante em qualquer tipo de fluido que a gente for trabalhar. Então, se você põe lá, eu coloquei a minha caixa d'água, tem uma laje, aí eu coloquei a caixa d'água a 1 metro de distância da laje. Será que é suficiente para eu ter uma boa pressão em todas as torneiras, tá? Pontos de tomada de água para máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, chuveiro, torneira lá do jardim, será que é suficiente? Aí eu deixei 1 metro, aí o outro chega e fala, não, eu deixei 1,5 metros. Sim, se você não tiver cálculos para chegar e dizer quais são as perdas de carga em cada uma delas, não vai adiantar muito. É claro, né, gente, que quando a gente fica pensando nessas perdas de carga, a gente está pensando para o único banheiro que você for dimensionar, embora para o único banheiro que você for dimensionar, como o custo se você usar uma tubulação, né, de 3/4, uma de 1 polegada, tá? É praticamente a mesma coisa, você deixa o pedreiro exagerar lá, né? Ele faz aquele negócio mais ou menos do jeito que ele quer lá, né? Mas fica de olho nele, que ele pode colocar lá uma tubulação muito fina e acabar que você não tenha a quantidade de água que você quer. Agora, se você estiver projetando, por exemplo, aí um prédio, um hospital, uma escola, onde você tem vários apartamentos tipo, vários cômodos padrão, onde todos eles, né, parece uma sala de escritórios, né, um prédio cheio de escritórios, salas com escritórios. Pô, toda sala com escritório tem um banheiro, todo banheiro tem que ter lá uma piazinha para a pessoa lavar a mão, um chuveirinho lá para tomar um banho, se for o caso, uma bacia sanitária lá no caso, para você dar uma descarga, né, e se tiver lá, sei lá, 1.000 apartamentos nesse prédio, bem, 1.000 salas nesse prédio, já é interessante que você faça um dimensionamento, que você saiba, né, a perda de carga, andar por andar, prumada por prumada, ramal de distribuição por ramal de distribuição, tá? Que não é nem coisa da nossa disciplina, a gente está vendo aqui o geralzão de hidráulica. Depois vocês vão ter uma disciplina chamada instalações hidráulicas. Aí nessa disciplina é que você vai aprender a fazer o dimensionamento ponto a ponto ali de cada coisa para uma grande edificação, tá? Para uma casa pequena, você vai fazer cálculo. Você pode fazer cálculo também, mas geralmente você fica com preguiça, porque você fala, eu vou colocar um aqui que você vai exagerar, mas não vai significar um custo muito alto, tá? Mas é interessante que você faça o cálculo para tudo, ok? Você faça o cálculo para tudo. Mas quando você vê a disciplina de instalações hidráulicas, você vai falar assim, cara, se eu tenho um conjunto de apartamentos e a cada, sei lá, 4 pavimentos eu posso colocar um cano de 100 para a bacia sanitária, para descarga do vaso sanitário, então numa casa, se eu colocar um tubo de 100, eu já estou exagerando. E a condição mínima é um tubo de 100, que é um número de Rankine, então você chega e chega à conclusão, né, que qualquer residência térrea ou sobrado, ou esse pavimento que for de uma única família, e você pode usar aquilo lá que você já vai estar sendo até exagerado. Quando você atende com o mínimo, você já está sendo exagerado para a solução do problema, ok? Mas isso aí vocês vão ver depois mais na prática, na disciplina de instalação hidráulica, beleza? Mas aqui no caso, para a gente, na hidráulica, nós vamos fazer os cálculos que são referentes aí à nossa disciplina, beleza? Então, perda de carga, ela vai ser utilizada, principalmente, né, como está falando aqui, nas instalações hidráulicas ou hidrossanitárias, tá? Quanto maior a perda de carga, em uma instalação de bombeamento, maior vai ser o consumo de energia da bomba. Então, para eu estimar o consumo real de energia, é necessário o cálculo das perdas, ou é necessário que o cálculo das perdas seja o mais preciso possível. Embora hoje, né, também com o advento aí da energia fotovoltaica, que está barateando bastante aí o custo, né? Antigamente, qualquer residência que você colocasse 4 plaquinhas de
320 quilowatts, essas coisas assim, poxa, às vezes era 20, 30 mil reais, entendeu? Hoje você já está conseguindo fazer por 11 mil, por 12 mil, com inversor, tá? Seria, no caso, uma microgeração. Então, assim, tá, o custo está caindo bastante, entendeu? Então, é bem provável que daqui mais uns 5 anos, essa mesma instalação que hoje está 11 mil, pode chegar em uns 6, 7 mil reais. Nos próximos 5 anos, eu acredito que cai pela metade, tá? Então, com isso também a pessoa fala assim, preocupar com a bomba nada, porque, enfim, eu tenho energia fotovoltaica, eu não pago mais a conta da Equatorial, então deixa o pau torar, ok? Mas é interessante que a gente, enquanto engenheiro, seja o mais preciso possível, tá? A gente não relaxe muito com as coisas, não, porque se a gente não for o guardião aí da verdade temporária, né? Eu falo verdade porque a verdade na engenharia, ela é mutante, né? A verdade para o mundo aí, ela às vezes não é tão mutante assim, somente na religião, né? Quando a gente é cristão, a gente acredita em Deus, Jesus Cristo, isso aí é uma fé que a gente tem de 2000 anos. Agora, não tem engenharia de 2000 anos. A engenharia, ela está hoje, é verdade, daqui a pouco muda a norma, você tem que fazer de acordo com a nova norma. Então, a verdade, ela é temporária, tá? Mas, dentro da nossa verdade temporária, a gente tem que ser o mais preciso possível, tá? Então, para aplicação, aí, no caso da equação de Bernoulli, a gente vai ter, se nós tivermos, né, 2 pontos distintos, repare que a gente tem uma tubulação, onde a gente tem um ponto 1 e a gente tem um ponto 2. E eu tenho o fluxo do fluido, que no caso aqui seria a água, escoando aqui, ó, da esquerda para a direita dentro dessa tubulação, tá? Então, o que nós vamos ter? Esse H, ele representa aqui, no caso, a carga. Eu tenho que o H1, ele vai ser igual ao H2 mais um ΔHT, ou seja, esse ΔHT é a perda de carga total que aconteceu desse pedaço aqui, onde tem a tomada de pressão 1, e esse ponto aqui que tem a tomada de pressão 2. Ah, pessoal, mas está tão pertinho? Sim, mas eles estão pertinho, não tem cota, né? Às vezes isso aqui é uma adutora, você está aqui nesse ponto, esse outro ponto aqui está a 2 km de distância. Então, quer dizer, uma representação aqui do desenho, às vezes pode ser quilômetros, né? Então, esses quilômetros aqui vai gerar uma perda de carga. E essa perda de carga, ela tem que ser considerada, tá? Então, para esse H1 aqui, que é a altura da linha de energia, tá? Ou a altura, como é que eu poderia dizer? Perda de carga, diferente de altura. Sim, seria o metro de coluna d'água, tá? Alguma coisa assim. A gente tem ali, ó, P1 sobre o gama, Z1 mais V ao quadrado sobre 2G, isso nesse ponto, tá? Esse H2 vai ser o quê? A pressão nesse ponto 2 dividido pelo gama, mais o Z, que está relacionado com a linha pesométrica, tá? Nesse ponto 2, mais a velocidade 2 ao quadrado sobre 2G, mais o ΔHT. Esse ΔHT, no caso, é a perda de carga, tá? E aqui, ó, está representando aqui, né, o plano da energia, a linha de energia, a linha pesométrica, e nós temos aqui as diferenças, ó. Então, aqui eu tenho o H, tá? Eu tenho aqui o H, eu tenho aqui a altura, né, da lâmina d'água nessa primeira tubulação, eu tenho a altura da lâmina d'água nesse segundo trecho aqui, e aqui eu estou tendo o quê? Eu estou tendo perdas. Essas perdas, elas são referentes a quê? Elas são referentes a esses trechos da tubulação, tá? Então, aqui, plano de referência. Parece que está pertinho, mas pode estar bem longe, tá? E esse está bem longe faz com que essa água, tá? O líquido aqui, ele não chegue até essa altura. Se estiver bem pertinho, eles vão estar do mesmo jeito. Mas você pode ver que até o rio, né? Até o rio. Pega ali o Rio Mearim, agora que não está tendo nem tanta chuva assim nada. Se você pegar lá com precisão, perto da ponte metálica ali, a passarela azul, tá? Pegar ali um nível em relação ao nível do mar e for lá na frente, na ponte ali de concreto, e você vai verificar que tem um pequeno desnível.
Talvez 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, não sei quanto que é, nunca medi. Mas com certeza tem um desnível ali. E o que está acontecendo com a água? A água, quando ela está aqui na ponte azul, ela tem uma energia potencial. Quando ela chega lá na ponte de concreto, ela tem uma energia potencial um pouco menor. Ela está perdendo carga. Quando ela chega no Rio Mearim, chegar ali no nível do mar, né, na ilha ali, no caso de São Luís, ela já não tem mais energia potencial. Aí o que vai mandar o escoamento do rio? É a maré. A maré sobe, o rio volta, a maré baixa, o rio vai, né, digamos assim, ok? Mas já não tem mais energia potencial para poder fazer escoamento. Então o plano de energia fica sendo o plano zero, que é o plano do nível do mar. Então o que nós temos aqui, ó? Olha lá, um exemplo. A água flui na tubulação conforme figura abaixo. No ponto 1 dessa tubulação, o diâmetro é de 175 milímetros. A viscosidade é de a velocidade é de 0,6 metros por segundo e a pressão é igual a 345 kPa. No ponto 2, o diâmetro se reduz a 43 milímetros. A pressão é de 300 kPa. Calcule a perda de carga entre os pontos, sabendo que o desnível entre eles é de 5 metros. Tá? Então, esse desnível está relacionado ali, no caso, com a energia potencial, ou a linha de energia. Depois tem que limpar esse negócio aqui com álcool. Tirar. Comprei um papel contact, mas como eu não fixei esse negócio ainda aqui na parede, está só apoiado aqui em umas cadeiras e umas caixas. Eu não fiz a limpeza, não. Mas coloco um papel contact aqui, com o papel contact vai ficar mais fácil essa limpeza aqui para a gente estar escrevendo. Ok? Tentar usar ali uma outra cor para ver se a coisa flui melhor. Então, o que nós vamos ter ali? A gente tem a tubulação, então a gente tem um diâmetro inicial dela que é igual a 175 milímetros. O diâmetro inicial. Depois nós temos uma velocidade que é igual a 0,6 metros por segundo. E nós temos também a pressão que é igual a 345 kPa. Aí, isso aqui no ponto 1. Aí nós temos aí um ponto 2. Nesse ponto 2, o diâmetro se reduz para 43 milímetros. Diâmetro de 43 milímetros. A pressão ela vai para 300 kPa. Isso, não fala de velocidade. No outro ponto. Mas a gente tem o quê? Desnível, né, entre eles, entre o ponto 1 e o ponto 2. Aqui está o ponto 1. Aqui está o ponto 2. O desnível entre eles aqui é de 5 metros. Tá? De desnível entre eles. Pressão, tá. Isso dali. Então, esses aí são os dados, né, que a gente tem para esse exemplo. Ok? Então, esse valor aqui, ó, de 175 milímetros, a gente pode transformar para metros, vai dar 1,75 metros. Esse 43 milímetros transformando para metros, dá 0,043 metros. Beleza? A velocidade aqui, ó, já está em metro por segundo, então já está tudo aí do jeito que tem que ser. Aqui é quilopascal, então quilo é 1000, então é só colocar 3 zeros aqui na frente. E aí a gente pode estar pegando aí, no caso, a equação de Bernoulli, tá? Na equação de Bernoulli, o que a gente tem? A gente tem lá o P1 sobre o gama, mais o Z1, mais o V1 ao quadrado sobre 2G,
ou V, né? Ao quadrado sobre 2G, ele tem que ser igual ao P2 sobre o gama, mais o Z2, mais o V ao quadrado sobre 2G, mais o ΔH, tá? ΔHT. Ok? Então, essa daí no caso esses aí no caso são os dados, né, que a gente, são os dados aí no caso que a gente tem, tá? Para poder estar resolvendo aí no caso esse problema. Ok? Cadê o resto da solução? Sumiu? Tá. Não tem nada não. Vamos colocar lá. Então, o que a gente vai ter aqui na verdade? Bem, desse lado aqui, eu tenho todas as informações. Eu tenho a pressão, que é 345.000 Pascal, sobre o gama da água, tá? O gama da água aqui no caso os 1000, né? Gama da água, no caso, são os 1000 metros cúbicos, 1000 quilos por metro cúbico, tá? Vou tirar esse Pascal, não vou fazer isso aqui com as unidades, não, tá? Mas, no caso aí, o Z1, ok? No caso aí, o Z1, a gente pode estar pensando nele, né, como sendo a linha piezométrica do começo, tá? Eu sei que a diferença aqui é de 5 metros. Então, se eu sei que a diferença é de 5 metros, esse primeiro aqui eu posso estar colocando como 0 e esse outro aqui 5 metros abaixo. Posso estar colocando ele como negativo, tá? Então, em termos de cota, Z, tá? Eu posso pensar que aqui é 0, aqui está 5 metros abaixo, então aqui vai estar menos 5 metros. Então, esse Z1 aqui, eu vou colocar ele aqui como mais 0, mais a velocidade, que é 0,6 metros por segundo, dividido por 2 vezes o G. O G é a aceleração da gravidade, 9,81. Tá? Isso tem que ser igual ao P2. P2 é a pressão 2. A pressão 2 está aqui. 300.000 Pascal. Tá? Dividido pelo gama, que no caso ali também é 1000. O que mais que a gente pode colocar disso daqui? Bem, velocidade. A mesma quantidade de água, né, que passa no ponto 1 é a que passa no ponto 2. Tranquilo? Mesma quantidade de água que passa no ponto 1 é a que passa no ponto 2. Porém, como a tubulação na parte 2 ali, ela teve uma estricção, ela afinou, é bem provável que a velocidade aumente. Tá? A gente tem isso aqui, ó. Vazão é igual a velocidade dividido pela área. Então, qual é a vazão que está passando dentro dessa tubulação? Do ponto 1 aqui, no caso, para o ponto 2. Bem, eu tenho o diâmetro da tubulação. Eu tenho a velocidade. Então, dá para eu saber qual é a vazão. Então, eu sei que vazão ela vai ser igual à velocidade, que é 0,6 vezes a área. A área está relacionada com isso aqui, ó. Pi d ao quadrado sobre 4. Então, essa área vai ser igual a quê? Vai ser igual a pi vezes o d, que é 0,175 ao quadrado sobre 4. Essa vazão, então, ela vai ser igual ao resultado daquela conta ali. Vou fazer aqui para nós. Então, eu vou ter 0,6 vezes 3,1415 vezes 1 ponto não, vezes 0,175 ao quadrado. Isso tudo dividido por 4. Tá. Vazão para a gente aqui, ó, está sendo igual a 0,014 metros cúbicos, tá? O segundo, 0,014, é 1,443, tá? Vamos mais aquele 4 ali, só para melhorar a precisão, tá? Então, nesse caso aí, a gente tem
que a vazão é isso. Então, essa vazão que é isso, ela também é a mesma vazão no ponto 1 e no ponto 2. Só que quando chega no ponto 2, o que aconteceu? O diâmetro diminuiu. Como a vazão é a mesma, que a água que chega tem que ser a mesma água que sai, tá? Eu preciso calcular, então, qual é essa velocidade aqui, ó, que é a velocidade 1 e a velocidade 2. Essa velocidade 2, ela vai depender dessa vazão. Então, eu sei que a velocidade, olha lá, nada mais é do que a vazão 0,0144 dividido, no caso aqui, por quem? Pela área. Só que quem é a área? A área agora é referente a esse diâmetro aqui. E a área sempre é isso, né, de circunferência. É o quê? Π, que multiplica o diâmetro, que é 0,043 ao quadrado sobre 4. Então, se eu resolver essa continha ali, eu vou ter qual é a velocidade no ponto 2. Aí nós vamos ter, então, 0,0144 dividido por 0,043 dividido pelo π. Opa. Está dando 9,91. Então, aqui essa velocidade ela está sendo igual a 9,91 metros por segundo. Será que é isso mesmo? Vou dar conta de novo que eu achei muito alto. Ali estava 0,6, ali está dando 9. Posso ter errado alguma coisa aqui. Então, vamos ver. Vou colocar esse troço aqui no científico. Então, eu tenho 0,0144. Esse 4 aqui, né? Repete a primeira, multiplica pela segunda invertida. Então, eu vou estar multiplicando aqui por 4, dividido por, a parênteses, π, vezes 0,043 ao quadrado. Fecho parênteses. Igual, deu esse valor mesmo. 9,91. Tá, deixa eu conferir então a conta de cima ali, dessa vazão. Eu tenho 0,6 vezes π vezes 0,175 ao quadrado, isso, dividido por 4. Esse valor mesmo, 0,01443. Tá, então tá certo. Então é esse valor aqui mesmo. Valor muito expressivo, né? Repara aqui, ó, que como a tubulação ela afinou muito, a velocidade também o quê? Cresceu muito. Mas é normal, né? A gente acha estranho assim por conta um número aqui, né? Na unidade com 0, aí um número aqui na unidade com 9, então eu falei, pô, tá 15 vezes maior. Mas é mais ou menos isso mesmo. Quando você está lá lavando o carro, lavando a moto, aguando o jardim, você liga lá a torneira, está saindo o fluxo d'água. Quando você coloca lá o dedo, a água vai lá longe. Quer dizer, você aumentou a velocidade dela. Então você fez uma restrição, né? Fechou a saída da mangueira, a água vai mais longe. Então isso aqui é a mesma coisa que fechar a saída da mangueira. Tá? Então, no caso aqui, essa velocidade ela é 9,91. Então, aqui, no lugar dessa velocidade é isso. O Z2 aqui, ó, vai ser o menos 5. Então, eu coloquei 300.000 dividido por 1.000, mais menos 5,
mais a velocidade, que é 9,91 ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade, que é 9,81, mais, no caso aqui, o ΔH. ΔHT. Ok? Então, resolvendo isso daí, a gente vai ter quanto que dá o ΔHT. Tá? Que é uma constante, né? Mas eu posso cortar, então, esse 1000 com esses 3 zeros. Esse 1000 com esses 3 zeros. Tá? Já deu uma diminuída boa aí na coisa. Aqui eu não tinha colocado um quadrado. Vou colocar um quadrado ali. Tá? E aí a gente pode fazer contas. Fazendo aí nossas contas. O que nós vamos ter aqui de imediato? Ó, tem 345. Aqui eu tenho 300 menos 5 vai dar 295, né? 295. Quando eu passar de 295 para cá, 345 menos 295 já vai dar 50. Então, essa expressão aqui, ó. Isso aqui, quando eu passo para cá, já dá 50. Aí eu vou ter esse 0,6. 0,6 ao quadrado, dividido por aparentes 2 vezes 9. 2 vezes 9,81. Fecha parênteses. Igual. Então, desse lado de cá, eu tenho mais 0,01835. Tá? Esse aqui eu já tinha matado ele. Esse daqui. Esse dali está dando para a gente 9,91 ao quadrado, dividido por aparentes 2 vezes 9,81. Fecha parênteses. Igual 5. Vamos lá do outro lado. Isso tudo aqui, o resultado deu 5. Eu vou colocar ele para cá. Quando eu coloquei ele para cá, ele vem negativo. Menos 5. 5,0055. Aqui eu estou com 5 casas depois da vírgula. 5509551. 5 casas depois da vírgula também. Isso aqui tem que ser igual a ΔHT. Certo? Então, quando a gente fizer essa continha aí, o que nós vamos ter, né? Fecho, olha lá, 50 mais 0,01835 menos 5,00551. Isso aqui é igual a 45. Então, o ΔHT é igual a 45,01. Tá ok? Então, isso aí é o quê? Isso aí é a perda de carga. Tá? Isso aí é a perda de carga nessa tubulação, que tinha um diâmetro super grande, 175 milímetros, quer dizer, 17 centímetros e meio, passou a ter 43, tá? Então, quer dizer, 17 centímetros e meio, tubulação, aquele tubo de esgoto é 100 milímetros. Então, quer dizer, quase 2 vezes aquele tubo de esgoto, tá? Do vaso sanitário. Passou para 43, que é aquele tubo de esgoto fininho, tá? Que é o da pia da cozinha, né? Do tanque, da pia da cozinha, 40 milímetros, na verdade. Então, quer dizer, saiu de um tubo com um diâmetro aqui aproximadamente de uma bola de futebol de salão, passou para um tubo, tem até um pedaço de tubo aqui. Ok? Então, esse daqui é o tubo de 40 milímetros, né? É aquele tubo de esgoto lá que você usa, tá lá, 40 milímetros. Você usa ali na pia, né?
Então, você pega o sifão, vai estar lá na parede, né, embutido na parede, você chega e põe ali o sifão, sai da pia ali do banheiro, ou da pia da cozinha, do tanque, tá? E entra aqui. Então, quer dizer, saiu de uma tubulação de aproximadamente 17 e fechou para uma desse tamanho. Então, quer dizer, a perda de carga foi de 45,01. A perda de carga é bem grande, tá? Considerável. Mas é de se esperar, tá? Você não vai emendar um cano tão grosso, um tão fino e esperar que funcione, tá ok? E por hoje, gente, eu acho que tá bom. Eu não vou forçar mais não, a gente está aí com 1h40 aí de gravação, tá? Na próxima aula a gente pega aí em cima desse tipo de perda de carga, tá? Dei uma olhada aí de novo, né? Falar novamente aí. Dei uma olhada aí no nosso livro-texto aí do AVA, tá? O livro único. Quem não tiver aí, é só me pedir aí no WhatsApp, eu disponibilizo, embora seria mais interessante a gente disponibilizar no grupo, se já não tiver disponibilizado, que até o livro aí o rapaz já colocou, né? Então, acho que vocês estão espertos aí, e um ajudando o outro, no final, é só alegria para todo mundo, tá? Só alegria para todo mundo no final aí das contas. Cadê a aula? Aqui. Isso, vamos parar aqui de compartilhar. Gente, agradeço aí a presença aí de todos, né? Tá aí o Alex, a Delmar, a Eva, o Kevin, o Richardson. E 2 usuários conhecidos aí, que não está aparecendo o nome, só está incógnito, mais o Vinícius Pinheiro. Tá? Obrigado aí pela presença de vocês aí hoje. Desculpa aí do começo da aula, né? Que a gente perdeu praticamente 1 hora aí de conversa. Mas primeira semana de aula, a gente está se ajustando. Na próxima semana, esse link aí já está valendo, tá? Então, guardem eles aí com vocês aí no celular, alguma coisa, porque semana que vem é o mesmo link aí para a gente poder estar tendo a aula. Eu coloquei essa aula aí, se eu não me engano, até dia 22 ou 29 de dezembro, tá? A gente não tem nem aula nesse período, mas eu coloquei até o final do ano aí para estar agendada a aula até lá. Tranquilo? Obrigado aí pela presença de todos. Estou parando aqui a gravação também. E a aula vai estar disponível para vocês